neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Arimar Souza de Santos. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa A Voz do Povo, o programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. O programa de hoje, como sempre, prestando serviço à coletividade rondoniense. Abrindo a Voz do Povo, eu quero registrar que 267 pessoas foram contaminadas com a Covid-19 e 4 morreram em 24 horas. Detalhes disso você encontra no site rondonoticias.com.br. Operação realiza busca em 4 cidades de Rondônia para apurar desvio de 8 milhões. Segundo consta, o deputado Geraldo da Rondônia estaria ele e a família dele enrolada com essa operação. O deputado Lebrão continua desfrutando. Quando era criança tinha um ditado, difusor. Tá tranquilo aí, ninguém mexe com ele. Não sei se Lebrão devia ser o nome dele, né? Assim, o apelido. Podia ser outro nome aí, de um bicho roedor qualquer. Mas, de qualquer maneira, a gente registra aqui. A Assembleia Legislativa podia tomar uma atitude, não é não? Ele foi pego com a boca na botija, né? Não sei se foi com a boca na botija, porque parece que estava usando máscara. O certo é que o Lebrão e a Ratinha, quer dizer, o Lebrão e a Lebrinha, foram presos. Aliás, ela foi presa, continua. E o Lebrão está desfrutando aí da cara da gente, assim, olha, bando de otário. Eu estou à vontade, ninguém toca em mim. Será que a justiça não alcança o Lebrão, não? Por quê, hein? É uma pergunta que poderia ser respondida, hein? Por que a justiça, o braço forte da justiça, não alcança o Lebrão? Eu acho que teve gente por muito pouco aí que andou pagando coisas que não devia, mas fazer o quê, né? Colocadas as primeiras considerações da Voz do Povo, o programa vai para a entrevista com o professor Otacílio Moreira de Carvalho, economista, doutor em economia, né? Ainda não. Mestre em economia e professor de economia da Uni, né? Pois bem, então tá. Eu já fiz a promoção aqui. Acho que é a fome. Vamos à entrevista então. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, saúda o professor Otacílio, registrando a alegria de tê-lo de volta à Voz do Povo. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Irmã, boa tarde aos nossos amigos ouvintes aí da Rádio Caeri.
E vai ser interessante falar um pouquinho hoje, né? Estamos aí via Economia e política. Economia e política, né? Falar um pouco sobre a nossa economia no Brasil, no estado de Rondônia. Quais são as propostas aí dos nossos prefeituráveis aí, nosso candidato à prefeitura na área econômica, né? E tentar falar um pouco, já que estamos numa semana bastante decisiva, né? Isso é importante abordarmos esse tema. É domingo agora já, né? Domingo agora, né? Domingo agora. Muito bem. O telefone para você ligar para nós, 9214-5306. 9214-5306 é o telefone que você manda o WhatsApp por ele. Mande sua mensagem, você está no carro agora, anota esse telefone. 9214-5306. É o WhatsApp da Voz do Povo. Mas se você quiser ver as imagens do programa, os bastidores da Voz do Povo, você então entra no site rondonoticias.com.br, aí clicou na página, abriu, vai estar um banner grandalhão. Aí você clica nesse banner, cai no seu colo as imagens da Voz do Povo. Professor, economia e política, tudo a ver? Tudo a ver. A economia é uma ciência social aplicada, que tem lá a sua autonomia, mas ela tem muita relação com outras áreas do conhecimento, entre elas a política. Então, nós temos aí muitos trabalhos, ou seja, é a partir do bom resultado econômico, talvez, viu, Arimar? Talvez a política se vale muito da economia. Você pode ver aí que você tem vários prefeitos, governadores, que utilizam dos resultados econômicos da sua ação para se manter no poder ou eleger o seu sucessor. Isso ocorre muito, nós temos muito trabalho que mostra isso aí. E a economia ela é muito importante para quem está na política. Então, às vezes, o camarada, por exemplo, deixa de fazer muita coisa. Mas a economia, por exemplo, você pega o próprio PT quando esteve no poder. A gente tinha muita denúncia de corrupção e tudo mais. Mas como a economia estava muito bem, nada se fazia. Veio se fazer quando a economia passou a ter resultado negativo já ali entre o final do primeiro mandato da Dilma e início do segundo mandato. Então, como a economia definhou em 2015, em 2016 a Dilma foi cassada. Bom, como a gente não pode demonstrar tendência para A ou para B dos candidatos, das propostas que o professor viu dos candidatos a prefeito de Porto Velho, do ponto de vista da academia e, consequentemente, do bem-estar social, ambas as propostas estão próximas dos ideais dessa coletividade? Não, porque são propostas bastante vagas, né? Você passa uma leitura, né? Exemplo, né? O candidato A, vamos tratar o candidato A e o candidato B. Na verdade, essas propostas são muito parecidas, então eles falam muito vagamente assim, tipo, incentivar a agricultura familiar. Né? Ou seja, mas como? Né? Porque não trocar em miúdos. Exato. Como é que você vai fazer isso aí? Atrair agroindústria para o município de Porto Velho, né? Que lamentavelmente, como a gente já falou aqui, né, Arimar, nós temos o maior rebanho bovino, nós temos uma potencialidade de incentivarmos, de criarmos aqui uma bacia leiteira no nosso município, ali por exemplo, na Ponta do Abunã, dá para fazer isso aí. Mas as pessoas, os candidatos, se você pegar em todas as propostas tinham lá, né, de atrair a agroindústria, de promover mais empresas, chegada de empresas. Agora o problema é como fazer isso aí, né? Então, lamentavelmente, a gente não consegue fazer uma leitura ali, e os debates que poderiam servir para mostrar o como fazer isso aí, lamentavelmente os dois candidatos ficam se digladiando, chamando de mentiroso, exato, né? Um chamando o outro de mentiroso, lamentavelmente. Como são pessoas honestas nesse parte, a gente acredita, né? Exato, né? E aí, o que a população que nós tentamos fazer de leitura, né, realmente ali, fica muito prejudicado. E Porto Velho precisa bastante. Aí fica muito um falando de asfalto, outro falando das alagações para atacar o outro candidato, mas muita gente fala o seguinte: olha, a questão do transporte coletivo, né, que é uma coisa que é fundamental, já foi resolvido, não foi resolvido ainda. Né? Nós temos aí um debate muito grande aí, porque permanece o mesmo problema que nós temos ainda no coletivo, atraso de horário. E eu falo isso por quê? Porque isso, né, que é a própria mobilidade urbana aqui em Porto Velho, atrapalha muito a economia, Arimar. Se, por exemplo, eu conheço várias pessoas que moram lá na Zona Leste e arrumam um emprego na Zona Sul, né, um emprego ali de 1,5 salário, essa pessoa não tem como chegar
né, a partir do nosso transporte coletivo, da Zona Leste para a Zona Sul e vice-versa. Isso atrapalha muito a economia. Quer dizer, trabalha-se de improviso, né? Não há um planejamento, uma corrente que o ônibus saia da leste para sul ou vice-versa para o centro. Faz de qualquer jeito, né? Exatamente. Então continua os mesmos problemas, o atraso, os itinerários aí de um ônibus que sai lá do Orgulho do Madeira, vem para o centro, vai lá na CPA, lá na Farquá, lá em cima, volta um balão de mais de 2 horas. E quem sofre com isso é o trabalhador, é a dona de casa que tem que levar seu filho na escola, que tem que chegar no horário correto, a trabalhadora também, né, que tem um emprego de doméstico, que tem um emprego no setor público, no setor privado aí no comércio. Isso atrapalha bastante. E outra, você pega um empresário, né? Um empresário que é um bom trabalhador, um camarada que seja, vamos dizer assim, competente no empreendimento onde ele tem. Mas eu estou na Zona Sul, quero contratar, e esse camarada competente está lá na Zona Leste. Eu fico prejudicado pela questão da mobilidade urbana aqui no município. Então, enquanto o pessoal, esses candidatos não entenderem que a mobilidade urbana também é eficiente, é bom para a economia do município, as coisas não vão mudar. Aí não é questão nem do ônibus, mas isso é um compromisso do próprio prefeito. Porto Velho já deveria ter há muito tempo um terminal de integração, mas não um terminal aqui no centro financeiro da cidade, mas sim numa região geograficamente centralizada. Onde os ônibus vão para o bairro e vêm para esse centro. Aí o camarada chega lá, vem do bairro até esse terminal de integração. Dali ele pode pegar um ônibus, né? Por exemplo, eu moro na Zona Leste, lá no extremo da Zona Leste. Esse ônibus vai fazer um balão, vai até esse terminal de integração e meia hora ele chega. É rápido. Saindo lá do extremo da Zona Leste, porque esse terminal de integração está no centro geográfico do município. E aí dali eu vou escolher. Vai ter vários ônibus que eu posso escolher se eu vou para a Zona Sul, se eu vou para a Zona Norte, se eu venho para o centro da cidade, né? É pensar dessa forma. E muito a gente verificou que todo mundo falava aí nas gestões passadas que tinha engenheiro de trânsito. Não tem. Aí verificaram que o sujeito nem formado era. Exato. Quer dizer, é um trabalho de improviso. Exato. Mas eu quero trabalhar a entrevista em cima dessa questão das propostas vazias que o professor considera. Propostas factíveis seriam como, a seu ver? As propostas factíveis, viu, Arimar, ela deve preceder de estudos, né? A gente tem que saber conhecer... Agricultura familiar, por exemplo. Exato, Como né? é que seria? Então, a agricultura familiar. Por exemplo, aqui nós temos um problema muito grave. Alguns candidatos até falam que são das nossas estradas vicinais que levam, né? Mas alguns problemas mais mas um problema mais grave ainda, Arimar, sabe o que é? O problema de esse produtor, esse pequeno produtor que produz lá a sua fruta, a sua fruticultura, a sua avicultura, que produz peixe, que produz hortaliças. E que apesar de pequeno participa do bolo da economia. Exatamente. De forma forte, vigorosa. Exatamente. Essa pessoa tem dificuldade de escoar, não de escoar, mas de vender seu produto no mercado. Eu conheço vários pequenos produtores que têm, além de estar produzindo lá no seu meio rural, por exemplo, essa agricultura familiar, ela tem dificuldade de pegar e encontrar quem queira comprar, né? Então ela tem que sair batendo em várias portas aí de comércio, de mercado, até mesmo de estabelecimentos de restaurantes, de hotéis, para tentar vender o seu produto, com grande dificuldade, né? E aí, por exemplo, nós temos agora, recentemente, o governador querendo criar um SEASA aqui. Mas a gente tem visto experiência lá fora, Arimar. Eu estive em São Paulo agora recentemente. Estão criando aplicativos que eu pego e faço o seguinte: olha, eu conecto esse pequeno produtor, é tipo um Uber, né? Eu conecto esse pequeno produtor. Você produz abacaxi e tem quem compra quem quer comprar abacaxi, ponta, né? Entendeu? Ele lá na Cispo, lá na feira do produtor. Então, professor, eu preciso fazer um intervalo. Vamos lá. Está em cima da hora aqui. Eu quero registrar rapidamente o Valber Lopes. Também está conosco Elisane Regis, Zé Luiz Torres Júnior, Ueli Fonseca, Evandro Reis e outros ouvintes que nesse momento já estão ligados na Voz do Povo. Você pode acessar o site rondonoticias.com.br. Quando abrir a página do site tem um banner. Clica nesse banner que você então tem as imagens da Voz do Povo e com essas imagens você pode então, dentro dessa página, participar, mandando aqui a sua colocação, enfim, a sua participação. Vou ao intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha, recomeçar a massa,
costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, realizou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, debatendo economia com política. São situações e matrizes ligadas intrinsecamente, né? Economia e política. E hoje eu trago a presença do professor Otacílio Moreira de Carvalho. Ele é professor de economia na Universidade Federal de Rondônia e mestre. Sou mestre na área de administração, terminando meu doutorado em ciências da informação. Muito bem. Abraçando aqui o Yaulim Braz, o Adailton Silva, o Abel Machado Bisneto, meu ilustre amigo Abel, Fred Nunes, também ligado na Voz do Povo. Muito bem, no bloco anterior, nós discutíamos a respeito do agricultor familiar, aquela figura que com a família dele, ele produz para o seu sustento e produz para a venda no mercado, mas que não tem atenção nenhuma. Eu preciso saber o nome daquela estrada que eu fui, depois ali do Urso Branco. Penal, não? Eu não sei como é o nome daquela estrada lá. Aquela estrada é uma pouca vergonha, viu, rapaz? Aquilo é falta de vergonha na cara para arrumar aquela estrada, rapaz. Eu não sei como é que aqueles agricultores trazem sua produção para cá, rapaz. Você não consegue passar mesmo. O carro desliza, é arriscado dar um acidente. No dia que eu fui, era um domingo, a estrada da Penal ali. No dia que eu fui, tinha 2 carros quebrados no meio da estrada, tem que desviar um pouquinho, passar por cima do mato lá e seguir. Isso não é da agora. Isso não é da agora. Ali uma patrol resolvia, cara, mas a falta de vergonha é tão grande que ninguém olha pelaquela estrada. Agora imagina as outras ali. Até reclamei aqui, coitado do Evaldo, que foi candidato, né, candidato a vereador, e também não obteve sucesso como eu, e como é que ele explica quando ele vai pedir voto ali, né? Olha, isso aqui é descaso nosso, ele não tem coragem de dizer isso, não teria.
Mas aquela estrada da Penal ali tá uma esculhambação, rapaz. Eu não fui em outro. Se tivesse, eu teria colocado aqui para vocês. Muito bem. Então nós falamos do agricultor familiar. O professor falava a respeito do vazio das propostas dos candidatos. Isso. O ideal seria uma proposta, ela delineada de forma factível. Exato. Como é que seria, então? Eu interrompi. Que partisse, por exemplo, de uma realidade problematizada. Olha, eu fiz uma pesquisa igual você fez. Você foi lá e viu que há esse problema. Nós temos que, por exemplo, mensurar aquela região, uma importante região produtora de fruticultura. Só não produz mais ainda devido a essas deficiências. Essas deficiências que nós temos na situação. O poder público trazer um caminhão, arrumar a estrada, dar um caminhão, e ele passar na beira da estrada recolhendo o produto, trazer aqui e devolver. A arte de governar é isso também. Exato. Né, criar espaços para esse pessoal vender seu produto e também gerar emprego e renda. Exatamente. Né, e nós temos aquela região, e uma coisa que é interessante, viu, Arimar? A nossa Porto Velho, ela está começando a ter essas identidades produtivas, né? Uma região é produtora de hortaliça, outra pecuária, de corte, outra de leite. Da cidade. Exatamente. Nós temos já um cinturão verde ali que produz, aquela região ali, como nós falamos ali, é produtora de fruticultura, ali para trás da Zona Leste, ele é uma grande produção de hortifruti granjeiro, né, principalmente de hortaliça, muita produção mesmo, é uma coisa ali assustadora. Teve muita participação do Estado na promoção daquele setor ali, mas são pessoas que têm essa dificuldade, né, dificuldade de colocar o seu produto no mercado. Ajuda, né? Exato. E a questão das nossas estradas vicinais é um problema dela, né? É um problema claro, evidente, para esses pequenos produtores. E é importante você ter essa característica de diversidade, né? O grande produtor pecuarista, a soja vai chegar aqui com certeza muito forte ainda, mas dá para você, eu sempre falo, há essa possibilidade de convivência da pequena produção com o grande agronegócio. É possível isso aí. Agora, você tem que dar condição para esse pequeno produtor. Nós temos alguns municípios aqui que conseguem. Cacoal é um município assim que faz uma política há muito tempo bem interessante. Então, ou seja, quem sabe, de repente, os nossos prefeiturados aí pega experiência aqui dentro do estado de Rondônia aí, Vilhena também, né, de como se organizou a produção, os espaços produtivos, né, para não dar essa desconfigurada. A pandemia trouxe prejuízos a todos, individualmente, trouxe a todos, né? E um programa cobrou diuturnamente aqui, a cada programa cobrava a criação de um grupo de trabalho, inserindo inclusive a própria universidade, para que fizesse um estudo pós-pandemia do que foi a economia, do que foi o emprego, de como está o empresariado, enfim. Me parece que agora resolveram criar esse grupo. Também eu não sou exemplo de nada, apenas como cultor social eu estou enxergando e estou cobrando aqui em nome da população. Pois bem, o senhor vê, por exemplo, professor, o Estado está imbuído do melhor propósito para recuperar empregos, para ver como está o empresário hoje, para dar vazão através dos bancos, no sentido de empréstimos a eles, a juros subsidiados, uma ajuda no geral para esse empresariado. Sob a sua ótica, isso está acontecendo? Assim, Arimar, se você for pegar aqui em relação a outros estados, eu estive em São Paulo, a gente conhece algumas realidades, algumas outras localidades aí do país, vamos dizer assim, Rondônia, em termos de perda durante a pandemia, ela não foi tão cruel assim, igual em relação a outros estados. Como é que se pode mensurar isso? Você pode acompanhar, eu acompanho alguns dados da própria Cefim em termos de faturamento das empresas. A última vez que eu vi foi em agosto, o faturamento aí tinha caído apenas 1,23% em relação ao ano passado. As pessoas não foram para a rua, será que está certo isso? Estão indo para a rua, Arimar. Você pega o interior, você vai no interior do estado aí, eu tenho um colega, eu trabalhei no Idaron. Tem colegas lá que do Idaron, por exemplo, Idaron não parou praticamente, no interior não parou. Roda o interior do estado aí, a economia lá, como é o agronegócio, a economia está fluindo perfeitamente, a produção está fluindo. Em agosto, Arimar, o nosso valor bruto de produção do nosso agronegócio, agora em 2020, já tinha superado o de 2019. Então, assim, eu não vejo, se você pegar, já falou aqui já especificamente sobre a questão também de abertura e fechamento de empresa, esse ano está igual ao ano passado, não mudou muita coisa. Então, só vamos convidar o presidente da Associação da Junta Comercial para exatamente falar sobre isso aí. É importante falar sobre isso aí. Então, Arimar, nós não tivemos uma perda tão grande, até mesmo a economia brasileira agora, já de julho para cá, com a maior flexibilização, se você for pegar as previsões de queda do PIB, né,
esse ano, se você pegar lá em maio, que foi o mês mais cruel da pandemia, chegou-se a projeções de 11%, 12% negativo do PIB. Agora nós estamos... Na prática significa o quê? Ou seja, uma queda muito brusca e você recuperar essa perda aí nos próximos anos seria uma coisa... Na questão dos empregos, professor, como é que o senhor viu a pandemia em relação aos empregos? Eles minguaram? Deu uma reduzida, sim, muito embora a nossa taxa de ocupação, por exemplo, é a segunda melhor do Brasil, só perde para Santa Catarina. De ocupação? Ocupação, que não é questão do desemprego em si. A taxa de ocupação é o quê? O último dado que nós temos é 9, a de desocupação, né? É de 9,1%. Então, que melhor esse então, o que é a taxa de ocupação e desocupação? Não é questão da empregabilidade, né? Uma coisa é o emprego e desemprego, que é mensurado aí pela CAGED, que mensura os empregos formais, tá certo? E lá ela vai ter a taxa de desemprego. O IBGE, ele calcula taxa de ocupação e desocupação. A nossa taxa de desocupação, enquanto você tem estados aí que estão com taxa de desocupação superior a 18% de desocupação, de pessoas que não têm nenhuma atividade, sequer são informais. Então significa o quê? Que nós conseguimos ainda manter uma renda para as pessoas, mesmo atuando na informalidade. A informalidade cresceu nessa pandemia, isso é claro, porque as pessoas perderam emprego. E outra, nós tivemos pessoas que perderam seu emprego, que eram garçom, que trabalhavam em restaurante, montou seu próprio negócio, servindo aí alimentação por aplicativo, né, com entrega em suas casas, né? Eu vejo assim, Rondônia não perdeu muito espaço. Eu acho que eu coloco Rondônia no rol aí de 5 estados que terá vamos dizer assim, um caminho mais suave na recuperação. Mas efetivamente, o senhor bem me pergunta, o senhor viu um grupo de trabalho preocupado com isso? Não. O negócio é que o programa, vamos dizer assim, exato, a economia, vamos dizer assim, ela funcionou automaticamente, independente dos atores públicos aí, criar políticas para Rondônia já adquiriu sua maioridade do ponto de vista de expansão, de consolidação? Ainda não, porque nós temos ainda muitas cadeias produtivas que se movimentam de uma região para outra. Por exemplo, a própria piscicultura, que já rodou o estado todinho, ainda está chegando em algumas cidades. A própria pecuária, ela vem avançando mais a região. A soja, ela vem subindo também, da região lá do Cone Sul, vem subindo e vem empurrando. Já está em Porto pecuária. Velho? Já, Porto Velho já é o maior rebanho. Porto Velho é... Não, de soja. Soja tá chegando. Já está chegando, já tem. De produção de soja. É o maior do estado hoje. O algodão está entrando, a cana-de-açúcar vai entrar também. Então o que acontece? Até porque quando a soja e o algodão entra, o milho também entra, o arroz também entra, você tem ali, por exemplo, aquela forragem, viu, Arimar, que ela vai servir lá na frente para complementação da alimentação bovina. Então nós vamos ter uma integração aqui, está crescendo já em Rondônia, né? A integração lavoura-pecuária, né? Então o bagaço da cana, a forragem que vem da produção de milho. Mas há um fato que eu preciso discutir com o professor, doutora Otacílio Moreira de Carvalho, da Universidade Federal de Rondônia, diz respeito a agregar valor a esse produto. A gente faz um leite aqui que produz muito. Mas a manteiga é feita lá em Goiânia, feita lá para o Nordeste, lá para onde? Quer dizer, e por que não agregar? E ninguém se manca de pedir essas empresas para cá, convidar a empresa para vir para cá, gerar emprego e renda. E a gente fala sobre isso. Próximo bloco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero abraçar aqui o doutor Nava Filho, Luiz Carlos Cabral da Silva, também se ligaram na Voz do Povo. Além deles estão Irineu Menezes, a Luciana Souza em Cacoal. Alô, Cacoal, um abraço, Luciana. Pede um abraço lá para Cacoal e eu agradeço a Luciana. Bom, vamos ao intervalo. Eu volto com o próximo bloco da Voz do Povo, falando sobre essa questão de produzir tempo e não agregar valor a este produto, né? Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, queria te fazer uma pergunta.
Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A Caiari FM está no ar falando de vida, fé e esperança. Só toca música boa que toca o seu coração e o coração de milhares de pessoas que nos ouvem diariamente. Aqui tem informação, evangelização, cultura regional, espiritualidade e muito mais. Graças a Deus e a você, sócio evangelizador, essa missão está no ar e não pode parar. Nesse mês de novembro, se cadastrando como sócio evangelizador e colaborando com R$40 ou mais, você ganha na hora um lindo presépio de cera que será abençoado na missa do Clube 103. E depois você poderá acendê-lo junto com sua família na noite de Natal. Torne-se um sócio evangelizador, cadastre-se pelo site radiocaiari.com ou pelo 3210-3621. Caiari FM, a rádio católica no coração da gente. Caiari 103,1. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você vai impulsionar a força do empreendedor brasileiro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia ao meio-dia no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo assuntos de interesse social. Hoje, economia e política, com o professor da Universidade Federal de Rondônia, Otacílio Moreira de Carvalho. Quero abraçar também o comunicador Luiz Carlos Pereira, uma das melhores figuras nessa área da comunicação, está nesse momento no bairro Igarapé, ligado na Voz do Povo. Eu já tenho uma avalanche de perguntas aqui, mas antes, porém, eu quero tratar sobre a questão que acontece hoje em Porto Velho. Não sei se acontece no resto do estado, mas é provável que aconteça. O sujeito produz o leite, a manteiga é feita em Goiânia. Aí o sujeito produz o café, eles embalam lá na Cochinchina. Quer dizer, é um negócio muito estranho. Agregar valor a este produto, fazer aqui também. É difícil isso, professor? É o grande desafio. Nós temos grandes possibilidades de montar vários tipos de indústrias aqui no estado de Rondônia. Por exemplo, nós temos muito couro, Arimar. Se você somar Rondônia, Acre, Amazonas, aqui, esse trecho aqui, é muito couro que a gente pega, faz ali o pré-curtimento, manda para fora e depois compramos calçados, bolsas, cinto. Ou seja, nós temos, já era para termos aqui um polo coureiro calçadista e não temos, né? Eu sempre falo o seguinte, não é só isso, por exemplo... São os tapados, como exato. Você pega a fruticultura, a nossa fruticultura para na polpa de fruta ou no mais um copinho de suco. Nós temos que avançar, fazer doces, geleias, compotas e outras coisas mais. Eu sempre falo o seguinte, assim como o Pará conseguiu internacionalizar até o açaí, o cupuaçu tem grande possibilidade, nós somos um grande produtor de cupuaçu, e o cupuaçu já tem vários múltiplos usos, né? O próprio presidente aqui da FAPERA já falou pra gente, olha, o pessoal comprando um bombonzinho de cupuaçu ali a R$10 em outros países aí, né? Então, por que nós não podemos fazer uma campanha de marketing igual o governo faz? O governo faz e faz muito bem com o nosso peixe, o nosso tambaqui, tentando expor ele lá em Brasília, tentou expor esse ano lá em São Paulo, não conseguiu, mas também a nossa fruticultura pode ter um potencial muito grande, o cupuaçu, a graviola, então, ou seja, fazer esse trabalho que o Pará fez com açaí
E hoje, e outra, dá essa identidade regional, né? Ou seja, o açaí do Pará, que é uma coisa diferenciada. Daqui a pouco a gente está falando o tambaqui de Rondônia, o cupuaçu de Rondônia, né? A fruticultura de Rondônia. Agora, não é só também... O café aqui já é bom, já é premiado novamente agora. Alguma coisa que grite ao primeiro olhar, né? Bom, vamos atender então o programa de bate-pronto. Vamos lá, que é muita gente ligada conosco. A gente deixa a gente feliz aí a audiência do programa. Boa tarde, Arimar, sou ouvinte assídua da Voz do Povo, é a Hilda Lopes do Caladinho. Um abraço, dona Hilda, obrigado aí. Grande Mauricélio do bairro da Lagoa. Todas as linhas estão erradas quanto os horários, só passam após a espera. O Norte-Sul passava em frente ao Atacadão e não passa mais. A mudança de rota só dificultou. Vamos chamar também aqui o secretário da Centram para vir aqui. Boa tarde, professor. Diga para o nosso povo onde fica ou seria o centro geográfico. É o Jesuel, né? Então, geralmente ali naquela confluência ali, naquela área, não estou dizendo que seja especificamente... Ele fala das paradas de ônibus. Não, onde seria o centro geográfico que poderia ter um terminal de integração. Mas é exatamente o que exato, onde os ônibus se encontrariam ali e rapidamente vai fazer aquele bate-volta, né? Ou seja, só teria um ônibus que saia dali para a Zona Leste. Um ponto de convergência de todas as linhas. Exatamente. Seria mais ou menos ali na Rio de Janeiro com a Guaporé, aquele trecho ali. Aquele trecho, ou um pouquinho mais para frente ali, não na Rio de Janeiro, um pouquinho mais para frente ali na Alexandre Guimarães, ou mais para frente, aquilo ali poderia ser. Aí você fala, não, mas ali já é muito habitado, ali tem bastante terreno baldio, bastante terreno vazio, tá certo? E outra, estados, você tem vários estados aí que fez o seu terminal de integração e indenizou quem morava ali naquela região, porque é importante para a cidade, né? Muito bem, vamos correr um pouquinho mais, professor? Vamos lá. Dona Maria Odete do Cunhã. Professor, quais as chances dessa empresa falir, que ela anda sequinha da Silva? Muito grande, fez um investimento muito elevado, tá certo? A gente tem visto aí... Tem concorrência exato, do táxi compartilhado, do táxi profissional, dos mototáxis. Eu estou dando disciplina de orçamento com os alunos, a gente está montando orçamento para o município, né? E vendo, né? Por quê? Porque o transporte coletivo é uma concessão do município para uma empresa privada, né? Então, o que acontece? A população perdeu a confiança no transporte coletivo aqui de Porto Velho e muita gente já se organizou, mora muito perto ali, e trabalha numa região também que é muito próxima. O que faz? Elas pegam coletivamente um Uber, né? Cada um dá 5 reais. E agora com o home office também diminuiu bastante. Também diminuiu bastante. Mas vamos lá então. É muito provável que essa empresa não fique 2, 3 anos. Eu queria saber por que um ano eleitoral tudo acontece rápido, é o Fábio do Castanheira. Essas coisas, eu até defendi aqui no programa que devia ter eleição todo ano. Aí a gente vai ver asfalto, a gente vai ver drenagem, vai ver melhorias gerais na cidade, enfim. Eu também não sei. Tem uma teoria que explica isso aí, a teoria dos ciclos políticos. Você pode pegar, viu, mas não é uma coisa exclusiva de Rondônia nem do Brasil. É no mundo inteiro. Os ciclos políticos. O que é? As pessoas, para se manter no poder, o que elas fazem, né? Nos 2 primeiros anos, elas economizam e os maiores gastos estão principalmente no último ano. Que é para ter maiores olhos do eleitor. Exatamente. Olha, o cara está trabalhando. Então, isso como é que é o nome dessa teoria? Teoria dos ciclos políticos. Para mim, essa é a teoria da enrolatividade. Enrolar o eleitor. Vamos lá, então. Olá, amigos. Mande um alô para o Lucas do Rio Verde. Alô para Lucas do Rio Verde. Lá no Mato Grosso. Somos de Rondônia, estamos vendo a live lá em Lucas do Rio Verde. Maravilha. E a dona Fátima Alves, está de Ariquemes, lá em Lucas do Rio Verde. Um abraço a dona Fátima, o pessoal aí de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é um município, viu, Arimar? Para ser copiado, viu? Município ali que tem um agronegócio muito forte, uma organização política muito forte. Já saiu até em vários jornais aí do modelo de educação e tudo mais lá. Muito bom. Muito bem. Dona Nazaré Pinto. Aliás, dona Nazaré do Alto Pontes Pinto. Boa tarde, a Voz do Povo, bom trabalho para vocês. Obrigado, dona Nazaré. Um abraço à senhora. Quem realmente conseguiu os apoios para o segundo turno, Wildon Acris, é o Nacélio Costa, morador do bairro Nacional. Quem conseguiu os apoios? A gente não pode falar, né? Dá multa, dá problema. Eu vou ficar devendo aí para o Nacélio Costa. Quero agradecer o puxão de orelha que vocês deram ontem sobre a poeira da Calama.
Ontem mesmo eles meteram asfalto aqui. Parabéns ao Fábio do 4 de janeiro. Eu reclamei a beça ontem sobre aquele buraco que estava ali, né? tudo esculhambado. Hoje já chegaram né? com asfalto lá. Maravilha. Olha a importância da voz do domingo povo, lá. Tava terrível mesmo. Tava terrível, né? Parabéns ao Fábio do 4 de janeiro e as pessoas que me ligaram, e eu passei lá e vi também, né? O que vai acontecer quando acabar o auxílio emergencial? Pergunte ao seu convidado, que é economista, é a dona Maria Helena do Tancredo Neves. O governo federal está estudando aí um programa de transferência de renda bem mais, né, que não vai ser esse programa emergencial, não vai ser o mesmo valor do programa emergencial, mas vai ser um valor bem superior ao que paga o Bolsa Família, né? Seria o Renda Cidadã. Inicialmente era o Renda Brasil, aí teve todo aquele problema, né, do discurso de como seria Bolsa financiado. Família. Não, é um substituto do Bolsa Família. É um substituto. Não, na cadeia começou com Bolsa Família, né? Não, começou com Bolsa Escola. Bolsa Escola. Exatamente. O Lula deu a cara dele transformando em Bolsa Família. E agora o presidente Bolsonaro quer dar o nome dele, a cara dele, né? Renda Brasil, mas não pegou bem ao formato de financiamento, agora chama-se Renda Cidadã. Não vai ser o mesmo valor do auxílio emergencial, né? Mas vai ser um valor também, né? Superior ao Bolsa Família. Então, muito bem, vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, perdão aqui. O que vai acontecer, já falei, queria ouvir uma entrevista com o senador Confúcio Moura, ele sumiu, o que tem feito, deputado Lúcio Mosquim, Jaqueline Cassol, essa pessoa é funcionário fantasma? Que pessoa, meu Deus do céu, eu não sei, não entendi. É o doutor Ronaldo Guimarães de Ariquemes. Doutor Ronaldo, deixa eu dar um depoimento aqui pessoal. Nesses quase 30 anos de microfone aqui, eu nunca vi uma bancada tão fraca igual essa bancada federal. Olha, esses caras foram tragados pelo silêncio. Eles não dizem nada. E aí o eleitor ainda mantém esses caras lá. Nenhum até agora. Olha só, é geral, nenhum. Eu não vejo nenhum se mexer. E o Confúcio, com aquele jeitão de vovô carinhoso e tal, e vai empurrando com a barriga, ninguém ouve nem falar dele. Então tá aí. Vamos ver se eu consigo trazer algum deles aqui. Arimar pergunta ao convidado o que ele acha. Eu não posso fazer isso. Do mandato do atual prefeito, não posso. É porque está no meio da política, está no meio da disputa, né? Historicamente, será que vai ser o primeiro? É o De Leon do Alphaville. De Leon, a lei eleitoral, ela deixa impeditivo para nós comunicadores de estar puxando para A, para B ou para C, entendeu? Como eu tenho cuidado e eu como advogado não posso deixar de cumprir essa lei, eu não posso estar dizendo em quem que eu vou votar. Naturalmente que eu tenho minhas preferências, mas eu não posso externá-las aqui. Eu queria pedir ao De Leon só a gentileza de me entender, De Leon, eu não posso colocar isto aqui. Eu vejo gente falando aí, mas eu estou zelando pelo produto do Rádio Caiaria, a Voz do Povo. Pergunta ao professor por que a carne está tão cara, só a carne aumentou. Qual o motivo desse aumento? O Adailton quer saber. Adailton, um abraço, né? Então, Adailton, nós temos vários problemas aí. Você pega a China, que teve problema com a peste. Só um minuto, professor. Com tanta produção, como é que não aumenta? Mas a China é um grande consumidor. Qual é a proteína mais consumida no mundo? É o suíno. A proteína mais consumida é disparada. É o porco. Ixi, carne bovina vem lá atrás. É o suíno, e nós tivemos dois problemas. A China já vem tendo desde 2018, Arimar, vários problemas sanitários com o suíno, tendo que, inclusive, sacrificar milhões de cabeças. Agora a Alemanha, que estava meio que produzindo e exportando, inclusive o Brasil comprava da Alemanha suíno, só para você ter ideia, né? Mas era só eram cortes específicos, né? O que aconteceu? Como teve que sacrificar muito suíno na China e na Alemanha, e você tem o seguinte, né, Arimar? Você tem uma população muito confinada, né? Estamos muito em casa, e acaba que há também uma demanda interna muito grande. Aumentou, você pode ver, vai ter pessoas... Muito ansioso, come mais. Come mais, exatamente, né? Então aumentou o consumo externo e interno, né? E aí o preço realmente dispara. Além do que, nós estamos nessa questão, né, Arimar? Você pega a própria Rondônia aqui, se bem que nós conseguimos aumentar... fazer confinamentos, mas a soja avançando, ela vai reduzindo espaço para outras culturas, inclusive a pecuária. Você tem estados aí que a soja avançou tanto que o rebanho bovino caiu 10%, 20%.
Muito bem, deixa eu continuar a atender Sua Excelência o ouvinte do programa. O Arim pede para eu trazer o secretário, ele está preocupado. Será que os empresários estão mandando lá na secretaria? Dona Maria Eliette está ligada na Voz do Povo, ouvindo essa linda programação, diz ela, nota mil, muito obrigado. Com um monte de carne aqui, está um horror, diz a Jéssica Silva, né? Quer dizer, é assim, professor, quanto mais produz, mais aumenta o valor? Não, porque nós sofremos a concorrência externa, né? Nós não somos um... O problema está na concorrência externa. Na concorrência externa. Nós concorremos com... E outra coisa, um organismo regulador disso? Muito pelo contrário, Arimar. A nossa carne, quando é exportada, ela sofre isenção tributária pela Lei Candir. E quando consumimos internamente, nós pagamos tributo. Então, ou seja, nós consumidores internos sofremos uma concorrência até desleal com os consumidores que têm renda lá fora e pagam menos pelo nosso produto. Eu vou fazer um intervalo, eu volto com o próximo e último bloco da Voz do Povo, pedindo a você que quer ver as imagens dos bastidores do programa, então, você entra no site rondonoticias.com.br, vai abrir a página do site, tem um banner grande logo na abertura. Clica no banner, abrem-se os bastidores da Voz do Povo e você participa do programa. Se não, você manda mensagem pelo telefone 9214-5306. 9214-5306. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, realizou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você vai impulsionar a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De
volta a Voz do Povo em seu último bloco, tratando de economia e política, com a presença do professor universitário Otacílio Moreira de Carvalho, economista. Vamos lá então. Eu vou continuar atendendo Sua Excelência, ouvinte do programa. O Antônio José Magalhães me cumprimenta, ele cumprimenta o programa, sempre na TV de temas de interesse público, é o entrevistado professor Otacílio. O agronegócio é uma realidade com grande potencial e demanda reprimida para gerar emprego e renda em Rondônia. Ele manda abraço a mim, ele só quer sua confirmação ou não. Seu agronegócio? Com certeza, já falamos aqui, a possibilidade de nós montarmos agroindústria a partir da matéria-prima, da base da matéria-prima que nós temos aqui é enorme. O Luiz Gonzaga do Nascimento pergunta ao convidado que tipo de investimento se faz com pouco dinheiro. Hoje, na verdade, assim, quando você vai fazer investimento, você tem que pensar muito, né? Tem colegas nossos aí que querem investimento, quer montar prédio próprio, a gente está até orientando, viu, irmã? Você chega lá em São Paulo, já está nesse movimento aí, porque o risco é muito grande. Você vai montar um novo investimento aqui, a possibilidade de vir alguém do seu lado e copiar e fazer até melhor é muito grande e reduzir ali o lucro que você projetou, né? Lá em São Paulo o pessoal tem feito o quê? Eu não vou comprar o terreno e construir uma obra. Muita gente está fazendo o quê? Se eu quero montar uma padaria e tal, aluga um terreno, constrói uma parte bem pequena ali, o resto é container e tal, porque o container depois ele pode vender, pode fazer o que quiser, pode levar se o caso der errado, né? Mais criatividade do que exato, você tem que ter criatividade. Então, às vezes você quer montar, por exemplo, uma coisa, os aplicativos são muito grandes, então há muito espaço aí para você pegar por aplicativo, para você não só, né, criar um pool de comerciantes, de negócios para tentar alcançar um mercado que você não consegue alcançar no modelo tradicional. Luiz Carlos Pereira pergunta se o candidato A ou o candidato B que estão no segundo turno procuraram a universidade aí para travar uma relação mais próxima sobre seus projetos. Nós que estamos procurando eles justamente para debater a questão da mobilidade urbana, para dar dica para eles, né? Só você ter ideia, quando o atual... Eles não precisam da universidade. Só para você ter ideia, Verimar, isso que eu estou falando em relação à mobilidade aqui, assim que o atual prefeito ganhou lá atrás, nós fizemos um evento chamado Universidade e alertamos, nós reunimos lá geógrafo, pessoal que entende de transporte, pessoal que entende de saúde, de educação, tudo tal, de transporte também, como eu falei aqui, nós alertamos os vários problemas que o município poderia ter se determinadas situações não fossem realizadas. Se você for fazer uma avaliação hoje, é o que de fato aconteceu. Muito bem. O Maurício de Souza. Rapaz. Aqui, né, cara? Um abraço a Mônica, o Maurício de Souza. Um abraço a Maurício. Obrigado, Maurício. Brincadeira à parte. Alimar, fale um pouco sobre o caso da rodoviária, da moça que foi estuprada. Isso é um absurdo, um abuso. Aquele entorno da rodoviária virou uma boca de lixo. Eu falei ontem aqui sobre essa moça que foi estuprada. Aqui no rodoviária. Próximo da rodoviária. Tá. Ela estava dormindo no hotel. O jeito entrou, passou pela portaria. Alguma coisa está estranha aí. Como é que o quarto fechado, o jeito entrou e ninguém disse mais nada, né? Eu acho estranho, e aqui eu quero externar a estranheza, é que a segurança pública do governo Marco Rocha não dá satisfação para a população. Um fato emblemático como esse, podia alguém dar uma nota, pelo menos, olha, porque é uma família que foi afetada, não só foi a moça. E a quebra de um paradigma que você está seguro num quarto de hotel porque tem uma portaria. Então o Maurício de Souza tem razão. Vamos lá então. A Cida do Coab, é verdade, professor, em 40 anos nunca vi um pessoal desse jeito tão parado mesmo. Mas ano que vem eles vão vir pedir reeleição. Achamos que nós somos bestas. Sobre a colocação que fez dos candidatos, né? Os candidatos. Ela fala que é verdade, professor, em 40 anos nunca vi um pessoal desse tão parado. Professor, nossa, quem saiu ganhando e quem saiu perdendo dessas eleições na capital? Fale um pouco dos candidatos derrotados. Alguns se destacou, é o Geraldo, do bairro Novo Horizonte. Geraldo, eu acho assim... Candidatos a prefeito. Dos candidatos a prefeito, esperava-se, né, que estaria aí entre o atual prefeito e mais um candidato, né? Aí poderia ser a própria que está lá, ou o Vinícius, né, que é nosso colega lá da Universidade Federal de Rondônia, né? Olha, é difícil, porque se a gente for falar aqui, né, mas a gente vai ter que entrar nas particularidades. Não pode, né? Não pode, é meio complicado. Mas olha só, o seu Geraldo do bairro Novo Horizonte,
quem saiu perdendo, quem saiu ganhando. Ocorre o seguinte, eu dar opinião pessoal, no geralzão, eu não vi nenhum candidato bom, no geral, assim. Estava bem... Sabe, um cara assim que empolgasse a massa, que a gente olhasse para ele assim, pô, me dá confiança de votar. Eu não sei se eu estou sendo tão exigente. Estou falando em cima da minha experiência, desses anos todos aqui, no rádio, experiência de vida. Eu não vi um candidato assim que empolgasse. Pô, esse cara aí é a fera. Eu não vi, seu Geraldo. Sobre o transporte coletivo, em frente à parada do Coab, está um esgoto a céu aberto, um fedor horrível. Os rapazes que trabalham nos ônibus têm que comer o marmitex em meio àquela imundície. Nossa. É o Arnaldo Teixeira que está me dizendo aqui. Porto Velho está doente, né? 3 farmácias numa esquina, né? A gente fica realmente a se perguntar. Sem contar que 10 minutos de chuva forte desmoraliza essa cidade, liquida com a população que mora em lugares insalubres, ou até aquelas que moram em lugares bons, a água invade. São tantas as situações que a gente vê aqui. Mas vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. O Zé Carlos está ligado na Voz do Povo e diz assim: professor, existe o Banco do Povo, sim, que empresta a juros subsidiados e ainda assim dá uma carência. Uhum. Não estava na hora do Banco do Povo, pós-pandemia ou no meio da pandemia, começar então a emprestar dinheiro para essa gente? Eu acho até que empresta, pelo que eu sei do Manuel Serra, enfim, do Aníbal, eles estão emprestando da pandemia. Estão. Mas parece que está mais vigoroso. Na verdade, não só o Banco do Povo. O problema é o seguinte, que o Banco do Povo é um banco só. Ele tem limitação de recurso, né? Então, mas você pega aí que o governo federal fez um bocado de linha de crédito aí para facilitar, tanto para o comerciante, para o pessoal da área informal, e lamentavelmente acabou que esse recurso não chegou na mão de quem deveria chegar. Lamentavelmente. Então houve essa dificuldade, né, Orimar? Então, lamentavelmente, nós tivemos esse problema de um recurso que foi liberado, aportado ali, nós tivemos alguns bilhões de reais e lamentavelmente ele não chegou a quem devia. O Ivaldo Flamengo está na Voz do Povo. Um abraço ao Ivaldo. Ele diz: professor, e esse crescimento da soja, como é que ele contribui para a economia do Estado? Olha, a soja, ela é importante para a nossa balança comercial, né, Arimar? Só que se você for comparar a soja com outras atividades produtivas aí, ela não gera nenhum ICMS para o estado de Rondônia, ela gera apenas uma taxinha ali chamada FEX, tá certo? E a gente conhece muito bem o histórico, o lastro que a soja deixa na população, né? Então a soja aí, por exemplo, são muitos caminhões carregando soja, gerando aí, né, vários acidentes na nossa BR, vários problemas e tudo tal. Eu não estou querendo aqui reduzir a importância da soja. A soja é importante. Agora, o que custa você... eu sempre falo o seguinte, irmão, no Brasil ou é 8 ou 80, né? Você não pode quebrar 1% de ICMS da soja que é exportada. E toda a nossa soja é exportada. Então, Rondônia não ganha nada com a soja em termos de tributação para manter, por exemplo, nossas vias. Então, por que não passar a cobrar? Ou eu cobro 17% de ICMS, ou eu não cobro nada. Aqui não existe isso. Eu posso passar a cobrar 1%, 2%, né? Mato Grosso já cobra uma taxa lá chamada FETAB. Rondônia tem uma proposta de implantar uma taxa aqui similar, mas ela não é um ICMS, ela é uma taxa pela questão do transporte, que ela sai prejudicando as nossas vias e tudo mais. Tem um áudio aí, vamos ver o que diz meu ouvinte aqui que mandou um áudio. Boa tarde a todos do Caiari. Eu vou só gravar um áudio aqui porque esse pessoal estão tão doido para ganhar a política que eles vieram mexer na rua, a rua ficou toda alagada e ainda veio a máquina da Semagri para fazer aqui na rua. Eu sou a Margarida do bairro Três Maria. Pois bem, ó. Exatamente essa tal da ação eleitoreira, né? Isso é um negócio tão complicado, porque a gente espera o tempo inteiro a administração se estabelecer e quando chega em época de política eles derramam tudo, né? Nós temos uns bairros aqui que são bem tradicionais nessa questão, né? E são bem posicionados, são bairros importantes, que é o Lagoa, esse Três Marias aí, o Lagoa principalmente, passa governo, sai governo, e a reclamação é mesmo e ninguém resolve, né? Tem mais um áudio aí, vamos ver o que diz o... A carne aumentou estupidamente.
Domingo eu fui na casa de carne, comprar uma carne. Quando eu pedi as carnes que eu precisava, que fui pro caixa somar, eu quase desmaiei. A quantia de carne e a quantia de dinheiro. O tambaqui subiu R$5 um quilo. Tá um absurdo, não tem quem tome conta, não tem quem olhe, não tem mais ninguém para ver os preços das coisas, pelo amor de Deus. Pois é, professor, não tem um órgão regulador, né? Não tem como chegar e regular isso, né? Não tem. É a livre concorrência, o cara faz o que bem mas entende, na verdade, a população assim, tem que aguentar, né? Exato, porque na verdade, irmã, não é o mercado, ele é um repassador de preço. Se você for analisar, quando falaram lá, queriam fiscalizar os supermercados, sendo que lá da produção rural para o cerealista, o arroz já tinha aumentado 40% entre julho e setembro. Então a culpa, eu não estou querendo isentar, mas a culpa não é do supermercado. Esse é o que a gente tem que analisar, tá certo? Em relação à carne, você tem que procurar substituto. Eu hoje comprei picanha de porco a R$20 o quilo. Substitua por porco. O próprio tambaqui está mais caro do que o filé da carne. Eu compro tambaqui a R$17 o quilo sem espinha. Então procurar isso. O Menezes também está na Voz do Povo, o Fred Nunes, já falei da Luciana, Luiz Carlos, o Ivaldo e tantas outras pessoas, Ari Freitas. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do professor Otacílio Moreira de Carvalho, da Universidade Federal de Rondônia. Obrigado, professor. Nós que agradecemos, Arimais, sempre que puder, pode contar com a gente, estamos aqui para levar a informação para os nossos ouvintes. Muito bem, muito obrigado a todos pelo princípio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde feliz, até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. O fim de ano é uma época muito propícia à reflexão e para o autoexame sincero das nossas ações no período.